Amados ouvintes, chegamos a mais um tema da nossa série de estudos na Palavra de Deus. Antes de estudarmos a Bíblia, vamos pedir a presença do Espírito Santo, o nosso grande instrutor. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai amado, nós neste momento vemos a Ti. Primeiramente, pedir perdão pelos nossos pecados e clamar ao Senhor, que envie teu Santo Espírito agora, para que possamos compreender a mensagem do Senhor através das Sagradas Escrituras. Guie a cada um destes ouvintes, a cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados ouvintes, o tema de hoje é saúde total. A grande pergunta é: será que Deus se importa com a nossa saúde? Será que Deus está preocupado apenas com questões espirituais, adoração e outras coisas? O que a saúde tem a ver com tudo isso? Sabe, a palavra de Deus nos mostra que Deus deseja que tenhamos saúde. Lá na terceira carta de João, no versículo 2, por meio do apóstolo João, é informado algo muito importante. Lá, João diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vá a tua alma. Queridos ouvintes, aqui o apóstolo João ele demonstra preocupação com a saúde de seus irmãos. Deus está por meio deste apóstolo, mostrando a preocupação dele com a nossa saúde. Afinal de contas, Deus nos criou. Deus nos criou de forma perfeita e Ele deseja que tenhamos saúde, qualidade de vida. Deus não nos criou para o sofrimento, embora o sofrimento tenha vindo por causa do pecado. Deus deseja que tenhamos saúde. Que a vida que vivamos aqui, vivamos com saúde. Lá em Gênesis 1, versículo 29, por exemplo, nos mostra que Deus, visando a boa saúde do homem, ele prescreveu a sua alimentação. Gênesis 1, versículo 29 é dito: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á de mantimento. Observem que aqui Deus prescreve a alimentação por meio ali dos vegetais para ser a alimentação do homem. Deus estabeleceu aquilo porque Deus sabia que o melhor para o homem seria alimentar-se de vegetais. A morte de animais para alimento não veio na criação. Deus criou o homem e todos os animais para a vida. Todavia, após a entrada do pecado, mais especificamente ali após o dilúvio, Deus então permitiu que o homem se alimentasse da carne de animais para a sua sobrevivência. Todavia, em Gênesis 7, versículo 2, Deus ali apresenta duas classes de animais. Lá é dito: De todo o animal limpo tomarás para ti 7 pares, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Observem que aqui não havia povo judeu. Observem que aqui não havia as leis, aparentemente, de Moisés. Todavia, Deus diz aqui de duas classes de animais: os limpos e os impuros. Observem que, ao colocar os animais na arca, dos animais puros devia ser colocado 7 pares. Vamos fazer um raciocínio lógico. Se após o dilúvio, ali o homem fosse se alimentar dos animais puros, se ele tivesse colocado apenas um par, apenas um casal desses animais puros, ao se alimentar de um deles, obviamente, extinguiria a espécie porque não haveria possibilidade mais de reprodução. Sabendo disso, Deus estabeleceu que dos animais puros se deveria colocar 7 pares, para que assim, mesmo que o homem viesse se alimentar deles, eles ainda teriam animais suficientes para continuar a se multiplicar. Mostrando através desse texto que essa regra de animal limpo e impuro não vem dos tempos de Moisés, mas vem muito tempo antes. De geração em geração, Deus passou para eles o que era limpo e o que era impuro. Mas aí se vem a pergunta: como distinguir um animal limpo de um animal imundo? Como distinguir um animal, a carne de um animal que se pode se alimentar e não pode? Em Deuteronômio 14, nós encontramos a resposta. No versículo 6, por exemplo, nós encontramos que todo animal que tem unhas fendidas e o casco dividido em 2 e rumina, isso comereis. Aqui Deus coloca marcas distintivas para sabermos que animais podemos nos alimentar. Por exemplo, a carne de gado nós podemos nos alimentar, pois tem unhas fendidas e o casco dividido em 2 e rumina.
O ruminar aqui é o mesmo que alguns conhecem como remoer, uma digestão perfeita que é feita por esses animais. Deus deixou essa marca distintiva para sabermos que animais podemos nos alimentar. Nas águas, nós temos os peixes que nós podemos e os que nós não podemos nos alimentar. Em Deuteronômio 14, versículo 9, é dito: Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis. Observe que a regra é clara para todos os animais que vivem nas águas. O texto diz: tudo o que tem barbatanas e escamas. Diante disso, nós retiramos ali todos os demais, como os frutos do mar, camarão, lagosta e todos esses. A regra perante a Bíblia é que nós devemos alimentar de peixes que têm barbatanas e escamas. Estes são animais puros para a nossa alimentação. E nas aves? Deuteronômio 14, versículo 11 a 19, é dito: toda ave limpa comereis. E ali é descrito uma lista de aves que nós podemos comer e as aves que nós não podemos comer. Observem que Deus deixa ordens claras com relação aos animais que podemos e não podemos nos alimentar. Existe um animal que é muito popular a alimentação de sua carne, principalmente em nosso país e, na verdade, no mundo todo. Este é o porco. A Bíblia nos descreve em Deuteronômio 14, versículo 8, o seguinte: nem o porco, porque tem unha fendida, mas não remói, e imundo vos será. Não comereis da carne destes, não tocareis no seu cadáver. Observem aqui que Deus deixa uma ordem clara, que a carne de porco, ela é imunda para alimento. Não é uma carne que nós devemos nos alimentar. E talvez você venha: não, mas a ciência diz isso, aquilo outro, tem vários estudos. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão desses estudos, até porque muitas vezes alguns estudos têm um interesse comercial também por trás. Mas o princípio que nós precisamos entender é o que Deus disse. Qual é a ordem de Deus? Deus disse que não é para comer. Pode vir estudos e dizendo de um monte de benefícios e tal da carne de porco. Mas Deus me disse que essa carne ela é imunda para meu alimento. Então, querido ouvinte, preste bem atenção. Muitas pessoas focam naquilo que não pode. Ah, mas por que eu não posso isso? Por que eu não posso comer tal coisa? Pare para pensar. Enquanto Deus diz que nós não podemos comer tais alimentos, Deus diz: de outros vocês podem se alimentar. Há muitos outros alimentos que nós podemos. Então tire o foco daquilo que não se pode e foque naquilo que nós podemos. Em Isaías 66, 17, por exemplo, ali a carne de porco é basicamente comparada com a carne de rato para alimento. E nós não nos alimentamos de carne de rato. Então, queridos, a ordem de Deus precisa ser seguida. Os princípios de Deus, eles são para nós. E com relação à bebida alcoólica, em Provérbios 23, versículo 31 a 32 é dito: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá e como basilisco picará. Sabe, Deus nos faz o alerta para a bebida alcoólica. O seu fim é triste. A Bíblia nos mostra os riscos e os problemas que temos ao ingerir bebida alcoólica. Sabe, algumas pessoas vão vir com estudos, com informações de que uma taça de vinho, por exemplo, é bom para o coração. Todavia, o que é bom para o coração não está relacionado ao álcool, mas sim aos nutrientes, aos componentes que contém na uva. Então, por que ao invés de tomar a taça de vinho, você não toma o puro suco da uva ou ingere até mesmo a própria uva? Sabe, nós podemos cuidar da nossa saúde. Deus deseja que tenhamos saúde e nos abstenhamos daquilo que nos prejudica e prejudica a nossa saúde. Mas qual que é o princípio para nós cuidarmos da nossa saúde? É para sermos mais bonitos? Termos um corpo mais definido? 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17 é dito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amados ouvintes, o princípio para o cuidado da saúde do cristão não está relacionado à vaidade, não está relacionado à estética, não está relacionado a um físico, mas está relacionado à adoração a Deus. A própria palavra de Deus diz também: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diante disso, o princípio do cuidado da saúde vai ainda além
destes que aqui apresentamos, de não se alimentar de determinadas carnes, de não usar bebida alcoólica, mas vai além também no que diz respeito ao uso de coisas que vão prejudicar a nossa saúde, como drogas, como o próprio açúcar, que é um veneno e nós devemos ter cuidado na ingestão deste. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo. Evite tudo aquilo que prejudica a sua saúde e se abstenha de ingerir aquilo que na Bíblia Sagrada Deus já disse que não era para nosso alimento. Tome hoje a decisão de, pela graça de Deus, abandonar todo o hábito contrário à saúde, conservando o seu corpo como templo de Deus para a morada do Espírito Santo. É esse seu desejo? Ore comigo agora. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, porque o Senhor nos ama e deixou princípios claros para o cuidado da nossa saúde. E através do cuidado da nossa saúde, nós também estamos adorando ao Senhor. Abençoe cada ouvinte e cada um de nós possamos cuidar do nosso corpo como um verdadeiro templo do Senhor. Nós nos colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações.